Olá, para quem está chegando aqui, é novo, é nova, eu sou a Cláudia e aqui é o Equilíbrio com o Tarô. Essa leitura com escolha de cartas, as cartas já estão aqui na mesa, ela é sobre o esclarecimento de uma situação. Então, se você tem algo aí que está meio esquisito, você não está entendendo, pode ser alguém ou uma situação. Não precisa ser um caso de relacionamento amoroso, pode ser qualquer coisa que esteja te incomodando, porque eu vou tirar duas colunas. Uma coluna é você e a outra coluna é a pessoa ou a situação, o seu trabalho, enfim. Então, pense agora na situação que te trouxe ou na pessoa que te trouxe até aqui e pensa, concentra, se precisar você para um pouco o vídeo e eu vou te mostrar as três cartas e você escolha aquela que falar com você. Não existe uma fórmula, nenhuma razão específica. São três cartas, peça direcionamento, peça aí por uma orientação e que você vá para a carta que vai falar mais claramente com você. Vamos lá? Então, essa é a carta 1. Essa é a carta 2. E essa é a 3. Vou colocar as três juntas, tá? Um, dois, três. Então, nesse momento, você pode ainda pausar se você tá em dúvida. E aí, você vai para a minutagem que você encontra o momento certo do vídeo. Então, para quem já escolheu a carta 1, aqui, deixa eu ver se ela pode... Eu esqueci de... Perdão, tá. Consigo deixar aqui, tá? Para quem escolheu a carta 1. Vamos deixar algumas coisas claras antes da gente começar? Nunca, em momento algum, eu gosto de fazer leituras que assustem ou que deem medo. Então, não é essa a intenção. Se você tem algo aí te incomodando, use o seu senso crítico, use o seu filtro, porque essa é uma leitura coletiva e o meu objetivo aqui é te trazer ideias, fazer você pensar. Então, acolhe aquilo que faça sentido, não abraça energia que não é tua, tá bom? As pessoas às vezes ficam um pouco enlouquecidas, fixadas numa ideia e não é esse o objetivo. O objetivo aqui é fazer você pensar. De cada insight, cada ideia que chegar para você, você levanta aquilo que aí vai fazer sentido na sua vida, tá bom? Então se concentra. A primeira fileira é sobre você, a segunda é sobre a pessoa ou a situação que está te incomodando. Então, como vocês estão, tá bom? Nessa relação. A carta que te representa. Um 7 de ouros. Você tá num compasso de espera mesmo. Deixa eu só mexer aqui, perdão. Tinha um livro caindo. Vamos ver o outro lado. Vamos ver lá o outro lado dessa situação. Opa. A lua. Os dois lados não estão sabendo o que fazer. Os dois estão em dúvida. Mas são dúvidas diferentes. Então, até aqui, como que vocês estão olhando para a situação? Como vocês estão se sentindo? Se você colocou, por exemplo, o meu trabalho, é alguém envolvido no teu trabalho. A gente sempre vai falar de pessoas, né? Como que vocês estão se sentindo? Então, primeiro você. As de espadas. Você tá muito mental.
e o outro lado. Cinco de copas. O outro lado está desapontado. A atitude, como vocês estão agindo. Saiu duas pra você, eu vou aceitar as duas, tá? Ai, ai, ai. Não tô conseguindo pegar, tá. Cavaleiro de espadas, voltamos pra mental. Junto com as de copas. Você tá muito mental mesmo em relação às suas emoções. Então, você tá mais racional, mais direto, direta. Olha que interessante. O outro lado tá bem. Tá bem, não, perdão. O outro lado está, a impressão que tá agindo como se tudo estivesse bem. Eu já tenho mais cartas, mas vamos primeiro olhar aqui para como essa primeira configuração se coloca, tá? Você tem uma carta de 7 de ouros. Você tá numa situação da onde você tá esperando a tua colheita. Ou um resultado. Ou você investiu, você deu de você. Pode ter sido dinheiro, pode ter sido seu tempo, pode ter sido as suas emoções, se a gente está falando de um relacionamento. Pegue a ideia. E você tá ali meio que continuo, planto mais, espero essa colheita, porque ou a colheita tá demorando mais do que você gostaria, ou a colheita tem sido decepcionante, mas você tá num momento de olhar para isso e quero continuar? É isso que eu quero? O que eu preciso fazer para tirar daqui o que eu gostaria? Mas é um momento seu de avaliação, pode ser de dúvida, pode ser de desejo de melhora, querer retirar mais essa situação. O outro lado está bem em dúvida, as emoções estão aí. Eu diria que você pode até estar nesse compasso de espera, mas você mais ou menos sabe o que você está querendo. Quando a gente fala dessa colheita, né? Você investiu, você colocou o seu tempo, mas o outro lado tá perdidinho. Então, a lua é sobre medos, o outro lado está com medo, tá inseguro, não sabe o que fazer, tá perdido, não tá em controle das suas emoções. Então, assim, eu diria que o outro lado, a palavra que define nesse momento como tá vendo essa situação, essa relação de vocês, seja qual tipo de relação for, é de dúvida. Não está entendendo e não sabe o que fazer. Isso é como vocês estão vendo. Como vocês se sentem? Você tá com as ideias, você tá muito cortante. A sua cabeça eu acho que por causa desse movimento aqui de avaliação, você está começando a trazer uma frieza de cabeça. Você está mais racional. Então você se sente olhando para isso de forma diferente. De novo, eu sinto muito esse fogo cortante, né? Você está mais ágil, você está pensando mais, você está analisando isso até diferente. Eu acho que você está buscando, se você ainda não está, você está buscando entender. Deixa eu entender esse negócio, racionalizar, mas você está trazendo uma frieza emocional para isso. Você está olhando para essa situação, de fato, com o pé mais no chão, né? Porque você tem essa primeira carta de terra e depois essa de cabeça ar. Você não está emocional dentro dessa relação aqui. Como que o outro lado está se sentindo? Olhando para baixo, desanimado, desanimada, decepcionada, as emoções continuam. Confirma aquela carta da lua, tá se sentindo aqui até uma pessoa frustrada e que não tá conseguindo olhar para a relação e ver coisa boa.
só está conseguindo olhar para o negativo, para o que foi perdido, se teve briga, discussão. E essa pessoa está se sentindo assim, acuada, desanimada, sem força para levantar a cabeça. Então, fica muito claro para mim que o teu lado, vocês estão em momentos muito diferentes, vocês estão com energias muito diferentes. Enquanto você está nesse momento mais afiado, crítico e racional, o outro lado está emocional, mas não um emocional bom, tá desequilibrado, a lua tá trazendo dúvida, esse olhar para as decepções, olhando para o que se perdeu, para o negativo da situação. Como que você está agindo? Você está indo para cima com a sua cabeça em cima das suas... O que vem de emocional para você nessa história, o que vem aí de um olhar diferente em termos de emoção, você vem com esse cavaleiro. Então, eu retomo a ideia de que você está bem mais frio, fria, e que você está fazendo um movimento de fato entender isso de forma racional, você está buscando assim, o que está acontecendo aqui? Você está usando a sua cabeça e você não está permitindo que o seu coração tome conta. Aqui não é uma crítica, aqui eu passo a bola para você e você sabe o quanto que essa frieza é boa ou não para você e o quanto que a frieza ganhando aqui, você passando essa espada nas suas emoções, é bom neste momento. O que as cartas estão dizendo é qual energia está com você. E eu sempre digo, a partir daqui, o que você vai fazer está nas tuas mãos. Agora, o que me parece muito interessante, o outro lado não está te mostrando, porque o outro lado está fingindo que está tudo bem. O outro lado pode estar até te mostrando felicidade, contentamento, alegria, celebração, estando junto com você. Então, e bate muito de novo com aquela lua. Aqui eu diria que o outro lado não está sendo nem honesto, honesta. E eu nem diria que é por maldade. Não sou capaz de julgar isso. Isso não é uma leitura individual. Pode ser por maldade? Pode, mas pode ser simplesmente porque esse outro lado aí não está conseguindo dar conta das suas emoções, está absolutamente perdido, perdida, inundado por essa decepção, tristeza, por essas perdas, e a saída que essa pessoa está encontrando é fingir que tá tudo bem, tá? Então, o que eu posso dizer com clareza é que vocês estão em momentos diferentes, tá? Momentos não, deixa eu dizer, vocês estão em vibrações diferentes. A coisa não tá fácil aqui para vocês se acertarem, tá? Volto, pode ser uma situação de trabalho, tá? Pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento amoroso. O que tá os fatores externos do teu lado? Uma rainha de copas, tá vendo? Eu digo, a rainha... Aqui a gente traz a emoção que estava te faltando, isso tá ao seu redor. De alguma forma você tem essa energia com você, mas é uma energia madura, a rainha de copas, tá? A rainha de copas tem amor? Tem compaixão? Tem, mas a rainha de copas não se deixa ser feita de boba. É a força da maturidade emocional, de saber o que quer e de usar o coração sim, mas não se deixar levar por ele, tá? Mas é uma carta emocional. Então aqui o que tá me dizendo é que você tem maturidade emocional, ou pelo menos está no momento com uma energia com você para lidar com isso, apesar de você estar jogando a sua cabeça em cima do seu coração, você tem aqui, sim, emocional, você tá com o teu coração nesse jogo, mas tá uma luta aí entre cabeça e coração. O que está externamente com o outro lado, vamos colocar. Eremita. Essa pessoa tá muito fechada. O eremita é isolamento,
é ficar quieto, quieta, não falar a respeito. A carta do eremita, em geral, é quando a gente está buscando solução. Então, eu espero que essa pessoa esteja dando voz, ou essa situação, né, esteja dando voz, ouvido a esse momento, de fato, buscando uma solução. Mas o fato aqui que o eremita está me soando mais sobre fechamento mesmo. Essa pessoa se trancou, ela não está dizendo o que ela está sentindo, ela está até pensando no assunto, ela está olhando para o assunto, mas ela está dentro dela. Ela, de fato, não está aberta, tá? Vamos ver que energia tá vindo do passado para vocês, dessa situação. Opa, virou. Deixa eu tirar aqui. Passado, presente e futuro. Opa. Vocês vêm de uma energia boa do passado. O passado teve uma energia de movimentação. Esse relacionamento, seja que tipo de relacionamento for, veio de um momento de vamos para frente, vamos movimentar, vamos olhar para frente, vamos ver o que a gente quer. Teve movimentação, vinha aí de algo acontecendo e chegou nesse momento que, puf, esbarrou nesse 7 de copas, que é emocional e é sobre escolhas, muitas escolhas, muitos olhares. Esse 7 copas aqui tá me parecendo que também as emoções podem estar um pouco perdidas, porque o 7 de copas ele é sobre escolhas, mas sobre ilusão. Algumas escolhas a gente olha, isso aqui é lobo em pele de cordeiro, e você acaba achando que é uma coisa boa. Então pode ser uma certa confusão de vocês não saberem o que fazer, de hora achar que é bom, de hora achar que é ruim, e achar às vezes que uma solução é boa, mas no fundo ela não é. E um pouco de ilusão de por não saber o que fazer e olhar e também ficar se iludindo com as decisões. Então é um momento, confesso, que não está fácil de lidar. A tendência, para onde isso está indo, é o 9 de ouros. Que essa carta, na verdade, em geral, ela não é ruim, mas é muito pé no chão. Mas é uma carta, especialmente nesse baralho, de cada um no seu canto, sem grandes envolvimentos. O que me parece é aqui que tá difícil desenrolar essa história. Essa situação tá difícil de andar e vocês se algo. Por quê? Tem mais movimentação do seu lado e o outro lado está muito parado. Então a tendência, se isso não muda, é de ir para uma situação em que cada um fica confortável, sabe assim, cada um no seu quadrado. Até não necessariamente ruim, porque pode ser até que você esteja confortável, o outro lado esteja confortável, mesmo com esse sofrimento que o lado de lá demonstra ter, mas às vezes a gente se acostuma com o sofrimento, né? E que do jeito que está indo para continuar nessa coisa de cada um na sua, cada um no seu canto e cada um confortável, as coisas indo até que razoavelmente bem, mas cada um dentro do seu castelo, não conseguindo derrubar barreiras para que se converse, para que a coisa ande, para que a coisa se resolva. Veja bem, a gente está falando aqui de tendências, as energias que estão postas. A tua energia você trabalha como você acha que deva ser trabalhada, e o outro lado você analisa, mesmo porque essas são pistas para te ajudar a lidar. Quando a gente tira uma carta que é a tendência, não significa que depois disso não possa ter uma melhora, mas o momento está se colocando assim, e se foi isso que as cartas quiseram mostrar,
é isso que é dado, não tem absolutamente nada que eu possa fazer. Mas o que eu peço a partir daqui é sabedoria da sua parte para lidar com essas informações e traçar um plano se solucionar essa questão é importante para você. Ou se você fala, não, eu vou continuar levando, você entende como está o outro lado. Espero que tenha feito sentido. Fica por aqui, a gente tem várias leituras, vai passando playlist, a gente tem leituras de Cigano Preto Velho, as leituras do mês, e a gente se vê na próxima. Vamos lá para quem escolheu a segunda carta. Vamos para sua leitura. Alguns lembretes que eu acho que são muito importantes quando a gente está lidando com uma leitura coletiva. Aqui eu levanto energias, a ideia nunca é assustar, dar medo, mas é simplesmente ajudar você a pensar. Então você pega essas informações, acolhe aquilo que faça sentido para você, não abraça energia que não é tua. Por favor, não entra na neurose de ai meu Deus, que coisa ruim, ou isso vai acontecer. Não. É importante que você, sim, pode acontecer de ter uma energia que não é boa. Sim, é a vida, né, gente? Mesmo porque se a vida fosse só flores, a gente não estaria aqui, né? Então, é importante que você use o seu bom senso, seu senso crítico, e você filtre e que você use essa leitura, que é o meu objetivo, como um momento de você parar e pensar na sua situação, certo? Vamos lá, a gente vai tirar uma coluna sobre você e a outra coluna sobre a pessoa ou situação que aí está te incomodando. Como que vocês estão se vendo, trabalhando, agindo. Então vamos lá, começar com você. Como que você está olhando para esta relação de trabalho, de amor, de amizade, seja ela qual for. Como que você está vendo? Oito de paus, movimentação, você tá vendo como muitas trocas, como rapidez de troca, que a coisa está indo rápido. E o outro lado. Seis de copas. Você tá muito no fogo, na vontade de... Não sei, vamos ver ainda se é vontade, mas no fogo de movimentação. E o outro lado tá mais emocional e coração. O outro lado talvez esteja até um pouco imaturo. Tem uma energia aqui de uma certa pureza, inocência, infantilidade. Vamos ver como isso se coloca. Como que vocês estão se sentindo. Não virou, então... Sete de ouros, você está se sentindo no momento de avaliação. O outro lado. Rainha de espadas, desculpa. Bom, vocês dois, dos dois lados, não estão emocionais quando a gente fala de sentimento. Agindo, como vocês estão agindo. Espera aí que eu já vou olhar todas as cartas, tá? Oito de espadas. E o outro lado. Nove de paus. Olha que interessante. Que interessante.
Quando a gente fala como vocês veem a situação, você está com uma energia de muito movimento. Eu acho que você está sentindo para você que isso aqui, que essa relação, seja ela qual for, está tendo muita troca, está indo muito rápido, a coisa de fato está movimentada, está andando, está tendo muita troca de informação, de conversa. Talvez isso aí esteja movimentando o WhatsApp, rede social, vocês estejam se falando muito, mesmo a gente está falando de um emprego, tá? De um trabalho, mas para você tem movimentação. Do outro lado tem uma energia tranquila, diria até infantil, né? Uma carta de quem tá ali, tá de boa, mas não percebo que o outro lado vê a movimentação que você vê. O outro lado está muito na dele, na dela. Até com uma certa pureza, pode ser uma inocência, mas eu sinto do lado de lá tranquilidade, do lado de cá movimento. Como que vocês se sentem? Você já está no momento de avaliar, prestar atenção se é ali que você quer continuar, vendo se vale a pena plantar, se você quer colher alguma coisa disso aí. É o momento de olhar até se você já investiu, se vale a pena continuar investindo nessa relação aqui. Você tá no momento assim de olhar o que vale a pena, continuo regando essa planta, não continuo. E o outro lado é bem interessante, que apesar daquela energia ali infantil, tá se sentindo bem firme. A rainha de espadas, aqui independente de sexo ou gênero, rainha é uma energia feminina que tem ali o coração, tem, mas ela é cortante. A rainha de espadas é mais fria, mais racional. Então é interessante que os dois lados estão num momento mais ou menos racional, só que você está menos frio ou fria do que o outro lado. Você ainda está ali na terra, né? Nutrindo, vendo se é importante nutrir. O outro lado, assim, é uma energia que não precisa muito para cortar, não precisa muito para sair, não precisa muito para dizer, tá bom, não quero mais, tá? Que é muito interessante com essa energia de como o outro lado está olhando para a relação, que é essa coisa mais tranquila. Pode ser que esse lado está muito tranquilo nessa posição cortante e fria que ele ou ela está demonstrando. Agora, como vocês estão agindo, vocês estão parecidíssimos, tá? Parecidíssimos, porque você, por um lado, tem um 8 de espadas que você está se sentindo ali mentalmente preso ou presa, não sabendo o que fazer. Olha aquele fogo ali atrás, é significativo, né? Com a coisa acontecendo, o bicho pegando, mas você se sente preso ou presa. Vocês dois estão se sentindo presos, os dois lados, tá? Só que aqui tem muito a ver com o seu mental, com o seu poder de decisão, de agir, de fazer. Você não tá sabendo, você tá se sentindo até meio que pisando em ovos, porque essa faixa aqui no olho, talvez você esteja ignorando coisas importantes, você não esteja querendo olhar, ou simplesmente você não está conseguindo arrancar do outro lado as informações que você precisa, e isso está te deixando com essa sensação de absoluta incapacidade de se mexer. E isso tem mais a ver com você do que com o outro, porque você está se colocando bastante nessa situação. E o outro lado é um 9 de paus, também preso, também presa. Só que aqui tem mais a ver com as vontades, com aquilo que quer fazer, com aquilo que quer fazer da vida. Mas o outro lado também envolve medo. Medo do que já passou, medo do que sofreu. Não sei dizer se é dentro desta relação mesmo ou de outras, mas essa pessoa também está tá ali, tá se sentindo presa, mas por motivos diferentes, né? A sensação que eu tenho aqui do teu lado é sobre agir, pensar, sobre o que entender dessa situação, e aqui do outro lado da pessoa
É o medo de se machucar de novo, essa pessoa ainda traz nela alguma dor, alguma tristeza de alguma relação ou algo envolvendo a mesma situação, mas com talvez outra pessoa que tenha machucado, ou algo que aconteceu entre vocês. Mas o que eu posso dizer é que vocês dois estão agindo com dúvidas, como se não conseguissem andar, não conseguissem se mexer, não conseguissem sair do lugar. Tá? Que energia que está ao seu redor? Interessante. Imperatriz. A energia que está ao seu redor é de puro empoderamento, saber o que você quer, de novo, independente de gênero ou sexo. Imperatriz é uma força feminina poderosa, de quem é dona de si, sabe o que quer, sabe para onde ir, e é quem vai e faz. E é por isso que tá difícil para você essa sensação de prisão, porque a energia que você tem com você não é de ficar presa, não é de não conseguir raciocinar, pensar e ir atrás daquilo que você quer. A força da Imperatriz é muito grande com você, e a Imperatriz é movimento, é botar a mão na massa, é fazer o que você quer, o que você acha que tem que ser feito, mas você não está agindo de acordo com a força que está com você. E por quê? Alguma coisa aí tá te segurando. E isso não deve estar te fazendo bem. Vamos ver. A força, a energia que tá do outro lado. Energia externa. Eremita. Trancado, trancada. Essa pessoa tá fechada em si, ou essa situação. Pode até estar olhando para o problema, prestando atenção, querendo ver mas a energia não tá de movimentação. Então, a tendência, eu vejo aqui, é muito mais do outro lado continuar parada do que você. Porque o outro lado tem energia de se fechar mais ainda. O eremita é olhar para dentro, ficar quieto, ficar quieta. A sua não, a Imperatriz é o oposta ao eremita. A Imperatriz é movimento, sair, fazer acontecer. Então aqui, pelas energias postas, a chance de movimentação é muito maior do seu lado do que do lado de lá. Vamos ver que energia vocês vêm trazendo do passado. Eu vou deixar aqui separada. Deixa eu abrir um pouco mais. Presente. Futuro. Opa, virou. A energia que vem do presente, do passado, então aparentemente que é o que movimentou vocês, né, nessa relação, seja a origem qual for, é de abertura de energia, de se abrindo para as emoções, para um relacionamento. Aqui pode sim ser amoroso. Se a gente está falando de um relacionamento amoroso, vem de uma energia onde teve abertura. Quero um começo, quero uma coisa nova, quero estar com alguém. Se a gente está falando aqui de uma relação de trabalho, de amizade também vale, né? De trabalho, sim, de se abrir emocionalmente para coisas novas, né? A energia que se estabelece no presente é de planos, fazer planos juntos, querer construir, muito pé no chão, muito pé no chão. Não,
Então, sai desse emocional em busca de planejar e fazer algo, construir algo. E aqui também começo, duas energias de muito começo, de início a coisas, mas que não sai no sentido que o emocional se perdeu, mas o emocional botou o pé no chão, olhou e falou, vamos construir algo a partir daqui. E apesar da dificuldade do fechamento ali um pouco emocional e dessa dificuldade de vocês de se mexerem, de tomarem a decisão, isso está caminhando para uma energia de troca. Uma energia de troca entre vocês. Ainda pé no chão, uma coisa que ainda, eu diria, não tão emocional. De novo, não quer dizer que a emoção não está presente, mas eu percebo que talvez seja uma troca com precaução, vocês indo devagar nessa relação. E, de novo, pode ser profissional. Calma aí, deixa eu pensar. Se for um novo amor, então vamos lá, vamos conversar. Vamos tentar abrir isso aqui, se conhecer. Eu percebo isso. Esse movimento em direção a não fazer as coisas na impulsividade, mas tem troca. Tem energia de dar e receber, de estar fazendo uma troca ali, conversar, entender, saber o que está acontecendo. É para isso é para esse momento que isso tudo aqui está levando. Então, eu vou repetir o que eu sempre digo. As energias colocadas são para ser trabalhadas, eu entendo muito mais às vezes como alertas. Então, aqui o que eu percebo é, se você aceita e quer esse caminho para onde essa relação está indo, você precisa se apoderar dessa energia da imperatriz aqui, sair desse lugar de dúvida e por hora não esperar muito movimento do outro lado, porque não tem energia de ir e fazer. E aí você lida com a situação como você quiser, você percebe aquilo que você acha que para você faz sentido, que você quer, você aceita, é saindo desse momento mais fechado e quieta do outro lado, então tá tudo certo, né? E ver se é esse caminho que você quer. E nesse momento, quais são as suas atitudes que você pode fazer para ajudar a melhorar aquilo que não tá te agradando do teu lado, né? Porque a gente não pode fazer nada pelo outro, né? Não pode forçar o outro lado a fazer nada. Então, pega essas energias, pensa, tá bom? E veja que insights e que orientações você recebe a partir daqui. Obrigada, fica por aqui, tem leitura de Preto Velho, Cigano, tem leitura do mês dos signos, continua comigo e a gente se vê na próxima leitura. Então, essa é a leitura para quem escolheu a terceira carta. Então vamos lá, eu vou dizer o que eu sempre digo nas minhas leituras, a gente está falando aqui de uma leitura coletiva, mais do que nunca, é importante que você exerça o seu bom senso, o seu senso crítico e o seu filtro, não se agarre àquilo que não te pertence, o meu objetivo nunca é assustar, mas energias negativas saem, né? Afinal de contas, a vida é real, e se tudo tivesse perfeito, não estaríamos aqui lendo oráculos, não é mesmo? Então, é importante que você tenha muito critério e que entenda que a minha leitura, o meu objetivo sempre é ajudar, te fazer pensar e mais do que tudo trazer alertas. Se alguma energia não te faz feliz, te incomoda, veja se está ao seu alcance mudá-la, tá bom? Isso é com você. Vamos lá? Nós vamos tirar assim, dois lados, o primeiro lado é você e o outro lado a situação ou pessoa que você está trazendo para leitura. Vamos lá. Vamos ver primeiro qual carta representa você, tá? Como você está vendo essa situação. Muito bom. Movimento, troca, saíram duas cartas. Eu vou aceitar. Como que o outro lado está vendo essa situação, essa relação, perdão. Ou situação, né? Pode ser, opa. Pagem de espadas. Os dois lados não estão olhando para isso de forma emocional.
Os dois lados estão mais frios e com o pé no chão, tá? Não importa de que tipo de relação a gente esteja falando, que você chegou aqui para ouvir. Como vocês estão se sentindo? Nossa, já saiu aqui. Bom, já nos sentindo um cavaleiro de espadas, continuamos com energia mais fria, mental, racional. O outro lado, como está se sentindo? Opa. Arcano maior, a carta do diabo. Muito interessante. Como estão agindo? Como vocês estão agindo? Espera que essa já estava virada. Então eu vou embaralhar. Eu não tinha visto que tinha uma carta virada. Dois de ouros. Tá, tem carta de decisão. Como está agindo o outro lado? Arcano maior, temperança. O outro lado teve dois arcanos, o que significa que nesse momento o outro lado está no momento importante, né? Principalmente como se sente, como age, são cartas muito poderosas e muito fortes. Então é importante que a gente preste atenção, mesmo se você tem que tomar uma decisão, vamos supor, se for uma relação de trabalho, você leve em conta tudo isso. Você está olhando para essa relação como uma chance de troca, dar e receber, trocar, interagir, e como uma chance de movimento na sua vida, de andar, de ir para frente, de fazer algo acontecer, de trazer realmente uma força, uma vitalidade, um andar. Talvez você esteja olhando para essa relação de novo, seja ela qual for, como uma chance de fazer sua vida andar através dessa troca, de fazê-la se movimentar, de trazer energia aí, né? Deixa a vida girar. Uma chance de você tomar as rédeas, de você ir para frente da tua vida, de você fazer algo por você. Então, você está olhando para essa relação, me parece, com muita esperança, né? Com um olhar de que daqui isso pode me ajudar, isso pode ser bom para mim. O outro lado está olhando vendo essa relação com frieza, mas não estou dizendo que isso é ruim, tá? Porque você também. A carta de terra é uma carta mais fria, tá? Mas espadas é mais fria ainda. O outro lado tá olhando para essa relação ainda com um olhar crítico, detalhista, tá prestando atenção, tá com um olhar de sim também, de planos, vamos ter um olhar de ideias novas. Essa relação pode me trazer pensamentos, ideias, coisas aí, criatividade. E essa pessoa tá com um pensamento muito focado, tá? E criterioso, e olhando para os detalhes e prestando atenção nas coisas mínimas, analisando muito bem essa relação, tá? Mas o pajem é uma carta de quem quer fazer coisas, de quem quer ir para frente, quer ter planos novos. Então, para mim tá tudo bem, tá? Pra mim tá tudo bem. Mesmo se for aqui uma relação de amor, um romance. São duas pessoas com o pé no chão, tá? Tá tudo certo. Como que vocês estão se sentindo? Você tá se sentindo como alguém que tá indo em direção, se movimentando, força mental, criatividade, você tá com vontade, você tá animado, animada, você quer que aconteça, isso tá mexendo com seus pensamentos, você tá se sentindo, e se ainda não está fazendo, com essa força de trazer coisas novas à sua cabeça, de ir atrás, de mexer com a tua criatividade, com o teu jeito de pensar. E é bom que essa carta está batendo como o outro está vendo, né? Então você se sente como o outro vê essa relação, que é esse movimento mesmo mental, atrás daquilo que você acredita, que você quer, que é importante. O outro se sente, essa é uma carta interessante, que é a carta do diabo.
O que eu percebo pelo outro lado, tem mais movimento do seu lado do que do outro, tá? O seu lado quer ir atrás, tem o cavaleiro, tem a carruagem, né? A carruagem é esse movimento de vou tomar rédea, vou à frente, o cavaleiro eu vou atrás do que eu quero, mas muito focado, focada, com a cabeça no lugar. E aí, como se sente, a carta do diabo é segurando a rédea. O outro lado está olhando, analisando, mas está segurando o freio de mão. Ainda não está claro, eu acho que ele ainda, talvez o outro lado ainda está analisando, aquele momento de análise ainda não deixou as coisas claras, então ele se sente ainda um pouco no escuro, sem saber exatamente o que está acontecendo, ou ele precisa de mais informações, se sente até um pouco ainda parado. A carta de como o outro lado se sente, ela é oposta à sua. A sua é puro movimento de ir atrás daquilo que você quer, muito foco. A carta do outro lado é paradeira, só tá olhando, tá? E analisando, e é uma carta de quem tá com muito pé no chão, talvez até demais. Então, lembre-se disso, vocês estão se sentindo de forma diferente. Quando vem no agir, você está de fato querendo decidir. A carta de ação, como você está agindo nesse momento, você está pesando as suas prioridades, ou está pelo menos querendo olhar, está querendo decidir algo. Eu percebo mais urgência do teu lado, vontade de fazer acontecer, vontade de movimentar e de fato pesando as coisas. Olhando, isso é bom, isso é ruim, pode, não pode, sim e não. E é um momento que para você está agindo em direção a tomar uma decisão. O outro lado continua na paradeira, uma carta de temperança, que aqui é tranquilidade, calma, vamos esperar. Eu percebo que o outro lado está no momento de análise, de olhar, de novo, muito detalhe, prestando atenção, não tiro, volto. O desejo do outro de fazer algo acontecer e andar, mas o outro lado está segurando, não está se jogando, e você está muito mais inserida nisso do que o outro lado. Repito, apesar do outro lado ter interesse de que algo aconteça, tá bom? Muito interessante a sua leitura. Não sei se você está feliz, mas é uma leitura interessante. A energia que está ao seu redor. Vamos lá. A lua. E a energia que está ao redor lá do outro lado. Seis de ouro. Olha que interessante. Ao seu redor, a lua traz um pouco de dúvida, de medo, de insegurança, apesar deste movimento todo e desse momento de decisão que você quer. Me parece que ainda, apesar disso, você pode estar com medo. Por quê? Porque você talvez não esteja entendendo o outro lado, porque o outro lado está bem fechado. Então você está meio pisando em ovos, você não está sabendo o que está acontecendo, você não está entendendo para onde, em que direção isso está indo, porque o outro lado está muito tranquilo. Então isso pode estar te gerando um pouco de ansiedade. Mas a energia que está ao redor do outro lado é um 6 de ouro, que é uma energia de troca. Mas é uma energia de troca muito, de novo, gente, como o outro lado está comedido, como está segurando. É uma energia de dar e receber, sim, mas é uma energia de análise. Não é se abrir para qualquer um, é ver quem merece, é perceber quem merece esse dar, se é aqui um trabalho, dinheiro, amor, coração, amizade, seja o que for. A energia de sim, troca, não é que essa pessoa não queira dar, mas ela de fato está analisando.
essa pessoa merece, aquela merece. Então, eu percebo que tem muita análise, muito olhar desse lado aqui. E talvez seja por isso que você esteja com um pouco de medo e insegurança sobre o que está indo. Vamos ver o passado. De onde que essa relação está vindo, de que lugar. Vamos lá, de 8 de ouros, eu vou tirar as 3 e a gente já fala. O presente. As de espadas. Olha lá, olha a espada de novo. E para onde está caminhando? Sete de espadas. Essa relação está vindo de um momento voltamos ali, de análise, de um olhar específico sobre uma situação, de focar em alguma coisa, pé no chão, prestar atenção no que está acontecendo, entender uma situação. Então, esse é o que está trazendo, é a energia que está lá de trás, é o que colocou vocês aqui no mesmo caminho. Um olhar, sentar, analisar, prestar atenção no que está acontecendo, aprender e entender sobre uma situação. Mas mais do que isso, um olhar muito focado, volta lá para a ideia da análise. O presente está em pensamentos, um momento de fogo mental, de ideias, o que está mexendo, o que está movendo a relação de vocês, esse relacionamento aqui. A energia de olhar, de pensar, de analisar e até de cortar se necessário, mas de coisas novas. Bate muito com a energia lá do outro lado, que é essa energia de detalhamento. São duas cartas aqui que vêm muito juntas, elas para mim estão muito juntas, esse passado, esse futuro, passado e esse presente, desculpa, que é análise, olhar de perto. Eu sinto muito que você está parecendo entrevista de emprego, sabe? Você concorrendo a alguma coisa, você atrás de um cargo, desejando muito alguma coisa profissional, principalmente. E tá indo, a carta do futuro não é a das mais positivas, para um 7 de espadas, que é alguém não sendo muito honesto, manipulação ou alguém fugindo das suas responsabilidades. O outro lado pode ser que acabe tirando o time de campo, que não seja tão honesto ou tão honesta com você. Ou você acabe... Mas essa é uma carta de uma energia não muito boa, tá? De manipulação, às vezes até de traição. O que eu tiro daqui vamos voltar lá. A carta em si, ela não faz nada, ela traz as energias. Aqui a gente está falando de futuro. Tenho garantia de que isso pode ser mudado? Não, a gente não tem garantia nenhuma na vida. Então, eu deixaria isso como alerta para você, que claramente você está muito feliz ou muito animado, indo com muito sede ao pote, e o outro lado está muito parado e comedido, como eu estou dizendo desde o começo da leitura. Então, talvez aqui a ideia é você olhar e arrancar o que você puder desse momento para ver o que você consegue fazer. Se não for você aqui, fugindo da situação, né? Se for o outro lado, caminhando para uma situação meio de manipulação e falta de honestidade, e já fica um alerta para você se prevenir contra isso e ver o que você pode fazer aqui para evitar que se chegue naquela situação. Mas tome isso mais como um alerta do que, isso vai acontecer de fato. Pode ser que aconteça sim, tá? Mas o alerta fica como? Para você lidar com isso, você tomar aqui o seu ânimo, a sua vontade de fazer acontecer, porque talvez
essa vontade de fato de que algo aconteça, esse movimento da carruagem seja muito, muito forte, esse cavaleiro venha muito forte e você não perceba os sinais que talvez te ajude a evitar esse final, talvez um contato com uma outra pessoa, por exemplo, se a gente está falando de trabalho, você ficar com o pé no chão, você não correr para tomar suas decisões, né? Tentar entender o que está acontecendo, por que o outro lado ali está tão parado, não está te dando as informações das quais você precisa, enfim, entende? A energia está dada para que, então eu considero essa última carta aqui mais um alerta do que qualquer coisa. Talvez te ajude a evitar que isso aconteça, tá? Te ajude a lidar com essa situação. Certo? Espero que você consiga colocar todas essas informações juntas e que elas façam sentido. Nunca, nunca é para assustar, tá bom? Para te ajudar a colocar o pé no chão. Então, muito obrigada pela sua presença. Fique por aqui. Tem várias leituras, Força Cigana, tem Pretos Velhos e a gente se vê.